Meus amigos, estamos de volta para mais um programa Colunas de Luz. E é muita alegria e satisfação que hoje eu, lendo minhas anotações, os meus livros espíritas antigos, que eu fiz a arrumação lá em casa e tirei vários livros das prateleiras e vi uma poesia no primeiro livro que Chico Xavier psicografou, que é o livro chamado Parnaso de Além-Túmulo. Esse livro foi o primeiro livro que Chico Xavier psicografou e cujo autores, são vários escritores, vários poetas. Esse livro, na época, quando Chico lançou esse livro, causou muita polêmica, porque muitos falavam, isso é invenção, isso não existe. Então, mas Chico, coitado, uma pessoa que não tinha feito nem o quarto ano primário, fazer um livro de poesias, esse livro foi exaustivamente analisado por literatos, por pessoas de cultura, no Brasil todo, a pedido, inclusive, até de outras religiões, para, às vezes, desmoralizarem o livro ou desmoralizarem a pena psicográfica de Chico Xavier. Mas o que acontecia? Os analistas, ao ler o livro, encontravam nesse livro o estilo de cada autor. Porque um autor que escreve um conto, ou um autor que faz uma poesia, ele tem o estilo dele. Ele divide aquela poesia em número de pés determinados. Uma poesia de Olavo Bilac é diferente de uma poesia de Machado de Assis. Um conto de Machado de Assis é diferente de um conto de Camilo Castelo Branco, e assim vai. Porque cada autor tem o seu modo de escrever, a sua autoria, vamos assim dizer. E isso era confirmado. Era engraçado, porque olha que os analistas literatos analisavam e falavam, não, essa poesia é mesmo de fulano de tal. Ele fazia, era assim. Este conto, não, este conto é mesmo de fulano de tal. Porque o conto dele, ele usa esse estilo, e todos aqueles que queriam desmoralizar o livro Parnaso de Além-Túmulo tiveram que se calar diante da confirmação literária desse livro. Bom, mas eu peguei esse livro e abri numa determinada página lá e tinha uma poesia sobre o espiritismo. E lembrei que, de vez em quando, tem umas perguntas que me são enviadas, o que é mesmo esse espiritismo? É uma religião? Teve uma pessoa que perguntou. É ciência? É religião? Ou é uma filosofia apenas? Olha, na verdade, espiritismo é uma religião-ciência, podemos assim dizer, porque ela entrelaça as duas coisas. Ela começou, na verdade, Allan Kardec, ele não tinha nenhuma intenção de fazer uma religião nova quando codificou o espiritismo. Quando ele recebeu os 5 livros de espíritos superiores e editou esses livros lá na França, a partir de 1868, ele não tinha intenção de fazer uma nova religião. Ele estava criando, ele achava que esses livros seriam um auxiliar de todas as religiões cristãs. Mas o que aconteceu? Aconteceu que as outras religiões, naquela época, o catolicismo ainda dominava muito, e também havia os protestantes, luteranistas e calvinistas, que também tinham uma grande aceitação na França,
eles formavam grupos de pessoas para estudarem esses livros básicos do Espiritismo, não com a intenção de estudar uma doutrina, mas com a intenção de combaterem essa nova doutrina que estava surgindo, que Allan Kardec chamou de Espiritismo. Acontecia que esses grupos, ao ler esses livros, ao estudarem esses livros, eles simplesmente aderiam. Em vez de criticar, em vez de combater, eles achavam que aquilo é que era o certo. Que o que continha naqueles livros é que era realmente o que comungava com a doutrina dos evangelhos. E aí o Espiritismo foi crescendo desse jeito. As pessoas que eram escolhidas para combater aderiam e convertiam, entre aspas, ao Espiritismo. E aí foi crescendo, adquiriu o que nós chamamos de corpus. E hoje nós podemos chamá-la realmente de uma religião. Mas uma religião ciência. Porque, como Kardec disse nos seus escritos, se o Espiritismo diz uma coisa e a ciência diz outra, fique com a ciência. Então, ele reconhece que a ciência é superior à própria doutrina espírita quando em ocasiões de polêmica, de ações, de conceitos, principalmente. Bom, então, lendo esse livro, eu encontrei uma poesia sobre o Espiritismo de Cassimiro Cunha. Cassimiro Cunha era um poeta muito famoso e que escreveu essa poesia através da psicografia de Chico Xavier. E é uma poesia, assim, muito simples, mas muito interessante, que nós vamos ler aos poucos e analisar para que todos nós possamos aproveitar o que Cassimiro Cunha quis dizer nesta poesia. Ele começa assim: Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Quer dizer, é uma doutrina, é uma religião onde não só clareia a nossa vida aqui, essa vida que nós estamos vivendo nessa encarnação, essa vida de problemas, essa vida de problemas físicos, mentais, problemas de relacionamento, problemas financeiros, tantos problemas que nós vivemos, que o Espiritismo nos orienta, nos clareia em relação a isso. Mas não é só que não. Ilumina além da morte, como diz o último verso. Porque qual é a vantagem de ser espírita? Eu já falei isso aqui num dos nossos programas. A única vantagem que nós espíritas temos sobre as outras religiões é que nós sabemos, ou então nós aprendemos o que acontece depois da morte. Vamos encerrar essa primeira parte deste programa. Vamos passar a segunda parte, mas antes, vamos ver os nossos comerciais.